Oi, muito boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, que a gente vai começar aqui mais uma live nossa aqui do Trampolim de Negócios. Vamos ver se está tudo funcionando direitinho. Acho que está com som, está com microfone. É, Lembrando que hoje essa live aqui, para quem está chegando, não tá live, né? Ela tá gravada. Eu tô deixando esse conteúdo gravado porque eu não ia poder gravar, não ia poder fazer essa semana nesse horário com vocês. Então eu decidi deixar gravado esse conteúdo aqui pra gente não perder o ritmo, pra gente continuar a nossa troca. Mas a diferença de como eu normalmente faço, eu não vou conseguir olhar em tempo real ali o nosso chat, conseguir responder. Então, com certeza, para quem está chegando, que você tenha uma ótima noite. Sinta-se acolhida aqui mesmo à distância, mesmo não estando ao mesmo tempo tão próxima, mas saiba que de qualquer forma eu vou ver todos os comentários, eu vou ver se tem alguma dúvida, se tem algum ponto, alguma coisa específica que você tenha. Deixa nos comentários, não deixa de participar por conta disso. O legal é que a gente vai fazendo uma troca entre eu e vocês, mas entre vocês que estão assistindo também. Então não deixa de comentar, não deixa de interagir, porque isso, uma coisa, uma ideia, uma dúvida que você tenha, sempre vai ajudar as outras pessoas também, então vale a pena seguir participando, mesmo sabendo que eu não vou estar aqui ao vivo com vocês para poder interagir, tá bom? De qualquer forma, como sempre, eu tô lá disponível no @trampolim de negócios, é a minha rede, meu Instagram. Então, normalmente, se alguém tem alguma dúvida, se quer alguma ideia específica, pode me escrever lá, escreve uma mensagem para mim, que normalmente sou eu mesma que vejo, e aí a gente pode interagir mais, tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? Então, vamos começar, que hoje a gente vai falar um pouco sobre Dia dos Pais. Ó, falta muito pouco, né? Hoje, dia 23, e Dia dos Pais tá aí, né? Assim, a gente tá falando Dia dos Pais é dia 11, né? Vai cair 11 de agosto. Deixa eu só checar aqui. 10 de agosto. 10 de agosto é o Dia dos Pais. Então já está logo aí, né? Tem menos de 15 dias. Então agora chegamos naquela corrida final, naquele momento onde quem ainda não comprou presente, quem está se decidindo, vai começar a fazer essa curva de realmente decidir tomar a decisão, comprar o presente para dar para os pais. Então, se você não preparou nada, agora é mais do que na hora de estar 100% pronta para conseguir ainda faturar dentro dessa data que é tão importante para o comércio, né? A gente sempre fala muito das datas aqui, porque quando a gente pensa nos contextos, né? Então, o que que a pessoa está vivendo na vida dela? O que está acontecendo dentro da rotina, do dia a dia das pessoas? Quanto mais a gente sabe disso, quanto mais a gente traz uma solução para essa pessoa nesse momento, mais a gente, como loja, ganha relevância, ganha atratividade, porque a pessoa vai sentir que você entende o momento que ela está vivendo, você entende o que ela está precisando, e aí você, como loja, pode trazer essa solução. As datas comemorativas, elas são um contexto muito legal da gente considerar, porque elas são quase que universais, né? Assim, tá todo mundo vivendo esse momento do Dia dos Pais. Então você não tem muito como errar. Então, de alguma forma, é interessante você entender o que está acontecendo ali ao longo do ano e pegar isso para você, pegar isso como uma grande ferramenta, como uma grande oportunidade, na verdade, e colocar isso para dentro da sua loja, né? Então, assim, você sabe que as pessoas vão consumir nesse momento, você sabe que as pessoas vão dar presente para os pais. O que que você vai fazer em relação a isso? Qual é a solução que você vai trazer para o seu cliente? Qual é a forma como você vai entregar um serviço, um produto, enfim, uma experiência boa para o seu cliente, para você passar na frente das outras pessoas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. A grande questão das datas é isso, né? Que a gente acaba também, por mais oportunidade que seja, não é só viver a data por viver, não é só esperar o fluxo vir porque ela está passando. Porque, na verdade, muitas outras empresas, muitas outras lojas também estão tentando abocanhar essa oportunidade. Então, é muito importante que você, de forma consciente, de forma intencional, faça alguma coisa na sua loja, coloque uma ação de vendas em ação, tenha esse planejamento do seu calendário para fazer com que, de fato, a sua loja ganhe relevância e ela seja a mais atrativa dentre todas as opções. Muito bem, muito bem. Ó, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui pela primeira vez, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Renata,
Eu tenho mais de 20 anos trabalhando em marketing de grandes empresas, eu ajudo grandes marcas aí a fazer plano de marketing, ações em ponto de venda, campanhas de televisão, campanhas de internet, enfim. Tenho mais de 20 anos de experiência fazendo marketing e de uns tempos para cá eu resolvi pegar uma paixão que eu tenho, que é de transmitir meu conhecimento, de fazer essas conversas com as pessoas para ajudar elas, para dar caminhos, e eu decidi transformar isso dentro desse conteúdo, dentro desse perfil, né, do Trampolim de Negócios. Eu decidi de alguma forma sistematizar um pouco mais essa troca que eu gosto muito de fazer. E aí, desde então, eu tenho feito muito conteúdo lá na rede social, no Instagram, no Trampolim de Negócios. Faço as minhas lives aqui todas as semanas. Tenho curso, tenho mentoria, tenho um monte de coisa que eu faço para fazer com que esse meu conhecimento chegue em mais pessoas, chegue em mais gente, chegue em mais donas de loja, para eu ver de fato as pessoas conseguindo destravar essas vendas. Porque a verdade é que é muito difícil vender, né? Não é simplesmente existir, não é só ter uma loja, é muito importante a gente ter técnica, a gente ter método, e é isso que eu tento trazer aqui para vocês. Espero que vocês que já estão sempre comigo aqui estejam aproveitando, e para quem está chegando, que aproveite também esse conhecimento e que a gente possa fazer muitas trocas aí ao longo dessas próximas semanas. Lembrando, hoje eu não estou ao vivo, então eu não vou responder o chat em tempo real, mas eu estou sempre por aqui, todas as quartas-feiras ao vivo. Na próxima quarta-feira eu com certeza vou estar por aqui também, para aí sim a gente fazer essa troca ao vivo e fazer essa interação mais forte. Mas aproveite esse conteúdo, aproveite as últimas lives que a gente teve, tem muito conteúdo legal no Instagram, no Trampolim de Negócios no YouTube, porque tem muito conteúdo legal lá, então aproveita para revisitar as aulas também, porque sempre vale a pena. Muito bem. Ah, e para não tomar bronca, já curte meu vídeo, compartilha com quem você acha que vai aproveitar, enfim. É muito legal a gente formando essa rede, então se você sabe que tem alguém que pode aproveitar esse conteúdo, se você está sempre aqui, já deixa o seu coraçãozinho aqui, ou o seu like nesse caso aqui, porque isso ajuda muito a chegar o meu vídeo em mais pessoas, a gente formar uma rede maior e a gente fazer esse movimento forte de fazer com que mais gente tenha acesso ao conhecimento e não só as grandes marcas, as grandes lojas. Muito bem. Vamos falar de Dia dos Pais? E aí, quando eu estava pensando em Dia dos Pais, eu falei assim, nossa, eu sempre começo pensando, né, no que eu lembro, o que para mim foi relevante, como é que eu penso nessas histórias, assim, de Dia dos Pais. E é tão interessante porque quando eu comecei a pensar nisso, me veio essa questão do violão do meu pai, porque uma vez eu dei um violão de presente para o meu pai. Meu pai toca violão e eu dei um presente para ele que foi muito significativo, porque ele gosta muito de tocar e era um violão especial que eu vi uma oportunidade, encontrei esse violão, foi um achado assim, e eu dei de presente para o meu pai. Mas depois que eu fiz assim, peguei essa imagem, eu comecei a pensar, gente, que presentes que eu lembro que eu dei pro meu pai, ou que eu dei pro meu marido, que meus filhos deram pro meu marido. E a verdade é que, sabe quais são os presentes que eu mais lembro que eu dei pro meu pai, de verdade mesmo? Os que eram da escola, os que eu fazia na escola, o que eu ia lá e fazia, e normalmente era sempre o mesmo. Era caixa de engraxate, que a gente pintava com o dedinho assim para fazer coloridinho, ou se não, era a escova de engraxate, era sempre o tema do engraxate. Eu não sei porque que eles achavam que o pai usava muito sapato, sei lá. Mas era todas as crianças que davam, sabe esses presentinhos que a gente faz ali na escola mesmo, né? Então era assim, era a escova para engraxar sapato, tinha o negocinho, o pincelzinho para passar graxa, a caixa. Cada ano era uma coisa diferente relacionada ali a isso. E eu tenho tantas memórias desses presentes que eu dei, mas principalmente porque eles eram os presentes que ficavam guardados ali na memória também, eram os presentes que meu pai não se desfazia, que ele acabava sempre estando por ali por perto. Então eu fui crescendo com a presença desses presentes. E aí eu tava pensando aqui em casa também, né? E aí eu tava olhando, eu achei isso daqui, ó. Olha só que bonitinho. É um porta-celular. Quer ver, ó? Isso aqui, ó. É um porta-celular para colocar assim, ó. Mas aí tá lá o pai, cadê? Aqui. Pai escrito, aí depois aqui atrás tá, ó, pai, eu te amo. E foi meu filho que fez também na escola, né? Também em alguma desses trabalhos assim de escola para entregar para o pai de presente. E tá aqui guardado, não sei nem que ano foi isso, ele nem escrevia cursiva ainda, então devia ser bem novinho. Mas tá aqui guardado.
E aí isso me fez pensar um pouco no significado do presente, né? E quando a gente fala de Dia dos Pais, a gente tem que passar por isso, né? Porque o Dia dos Pais, o que significa, tem várias oportunidades, mas presente é uma das maiores demandas que tem. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, sabe? O quanto a gente, como dona de loja, deveria pensar um pouco mais nos significados das coisas que a gente está fazendo. Como a gente pode, de fato, trazer um presente que não necessariamente é o presente mais caro do mundo. Olha só, é super simples. Tá pintado de um jeitinho de uma criança, né? Enfim, que pinta ali, mas tá guardado até hoje. Provavelmente isso aqui não vai sair de casa tão cedo. Essa memória, que essa entrega, um presente como esse, que tem tanto carinho e tanto significado por trás, ele vale muito dinheiro, mas muito, assim, sabe? Vale muito mais do que dinheiro, na verdade. Ele vale muito, né? Vale uma memória, vale uma lembrança de um momento específico. Então é super interessante a gente se conectar um pouco com essa emoção também. Né? Eu sei que pode parecer difícil, até um pouco ilusório, meio tópico, né? De, ai meu Deus, mas eu vou vender uma emoção, uma coisa tão significativa. Mas se a gente não tiver esse pensamento de fazer uma coisa que seja memorável para o nosso cliente, a gente não vai se diferenciar. Né? Então, o violão entra dentro disso também, porque é um presente que tinha muito significado para o meu pai, muito significado para mim, para eu poder fazer isso por ele. Então, quando a gente entra nessa esfera, né? Quando a gente entra nesse lugar onde a gente transforma um presente em algo que realmente seja uma representação de um amor, de um carinho, de um afeto, isso ganha uma força, uma potência muito maior. Então, o meu convite para você é que a gente comece a pensar um pouco mais nisso também, sabe? Como é que a gente consegue elevar o nível de emoção, como é que a gente consegue elevar um pouco mais o nível de entrega do que a gente está fazendo e não simplesmente fazendo um check, né? Falar assim, eu fiz ali uma campanha do Dia dos Pais, check, fiz. Será que vai dar certo? Será que você vai criar essa conexão? Né? É muito importante a gente buscar qual é a forma como a nossa loja vai fazer isso e como que eu consigo entregar isso através dessas soluções também. Por quê? Quando a gente tem o Dia dos Pais e quando a gente tem datas assim que são datas muito universais, que todo mundo está vivendo e que de alguma forma é para todo mundo, né? Funciona para todo mundo e tem muita gente ali buscando consumo. A gente tem menos diferenciação. A gente está brigando pelo mesmo cliente. Porque dificilmente ele vai comprar mais de um presente, né? Então eu vou dar um presente para o meu pai, eu vou comprar um presente para ele, eu vou pensar em alguma coisa, eu vou lá e dou. Eu não vou ficar indo em 3, 4 lojas e decidindo por 3, 4 coisas, ou fazer ali um monte de possibilidades, mas eu com certeza tenho 3, 4, 5, 10 lojas que estão brigando neste momento para pensar quem é que vai ganhar o meu bolso? Quem é que vai ganhar ali o meu dinheiro que eu separei para gastar de presente de Dia dos Pais? Tanto para o meu pai, quanto para o meu marido, para os meus filhos darem para o pai deles, né? Então, assim, no final do dia, eu tenho um monte de gente querendo abocanhar esse dinheiro, abocanhar essa oportunidade. Então, eu preciso pensar de forma diferente, porque o cliente vai tomar uma decisão, né? E que seja por nós. Então é muito importante a gente entender que existe sim uma oportunidade, mas existe também muita concorrência nessa época. Por isso a gente precisa se diferenciar, a gente precisa contar as nossas próprias histórias, a gente precisa encontrar o espaço emocional que vá se conectar com as pessoas de um jeito diferente. A gente precisa fazer as nossas ações com muito mais conhecimento daquilo, de quem, para quem a gente vai vender, quem é esse pai que vai receber o presente, quem é essa pessoa que vai comprar na nossa loja, qual que é a história que eu vou contar, qual é o encantamento que eu vou fazer para que ele realmente se conecte e fale assim, dentre todas as opções que eu vi, eu vou comprar dessa loja aqui porque ela tem uma solução que resolveu. Nem que seja, eu sou o mais prático, mais conveniente, aquele que eu tropecei, caí, vi ali, ó, resolvi. Deixei para a última hora e foi o que teve uma solução para mim. Mas até assim, a gente traz uma solução para o cliente que deixou para a última hora. Né? Então, seja porque eu pensei muito em possibilidades,
seja porque eu estou disponível de uma forma muito prática e conveniente, seja porque eu estou ajudando ele a trazer uma ideia, a fazer uma coisa diferente, a entregar uma coisa com mais significado. O importante é a gente entender o que que é, como é que a nossa loja vai ajudar esse cliente, como ela vai nesse momento se diferenciar e trazer alguma proposta que não seja vista normalmente por outras lojas. E aí com isso a gente se diferencia e sai na frente, tá? Então, é muito importante assim a gente de forma muito genuína pensar. Tem uma aula que eu falo, tá, acho que disponível só no Instagram, porque no YouTube ela fazia parte da operação, e eu acho que ela não está mais disponível, mas no Instagram está disponível essa aula que eu falo de diferenciação. É muito interessante assistir essa aula porque é um pouco sobre isso, né? Eu explico um pouco o caminho de você se diferenciar da concorrência, então é muito legal dar uma olhada nessa aula que está lá disponível para você começar também a pensar nessa parte mais, nessa camada um pouquinho mais profunda de como é que a sua loja vai colocar essa diferenciação para vender, né? Para fazer a gente passar na frente aí da concorrência também num processo que tem uma concorrência muito grande. E para facilitar aqui, para a gente fazer como sempre a gente faz, eu trago alguns exemplos e aí com isso eu espero que eu possa te inspirar. De verdade, eu acho que nessa altura do campeonato era muito importante que você já tenha uma ação de Dia dos Pais pensada, sendo executada, a ponto de inspirar os seus clientes e fazer com que eles tomem as decisões para a compra, porque agora é exatamente o momento que eles vão fazer isso. Mas aqui, se você ainda está em dúvida, se você não pensou em nada, se é Renata, pelo amor de Deus, urgente, porque eu não consegui, não deu tempo, estava ali muito atarefada, pode acontecer, mas não é o ideal, tá? Mas eu separo 3 exemplos aqui que você pode se inspirar e tentar aí sair dar essa corrida final ali para conseguir ainda assim abocanhar essa oportunidade, tá? Mas é muito importante o planejamento. Então vamos lá, colocando em prática, uma das ideias que eu separei aqui é pensar em tipos de pai. Eu acho que é muito legal quando a gente tenta formatar os nossos presentes e as nossas possibilidades, não pelo produto em si, mas por quem o pai é. Então, se meu pai é mais esportista, se meu pai é mais aventureiro, se ele é clássico, se ele tem uma profissão específica que demanda algumas coisas, se ele gosta de tocar música, que nem o meu pai, se ele gosta de desenhar, enfim, você pode pegar o que é o estilo, os gostos, possibilidades de hobby que as pessoas possam ter, né? Se ele é mais artista, mais prático, enfim. Então você vai pela característica do pai e a partir daí você define possibilidades de presente para essa pessoa. Quando a gente faz isso, a gente de alguma forma está fazendo com que o nosso cliente ele tenha opções mais significativas. Não vai simplesmente dar uma camiseta para o pai, porque resolveu ali, resolvi o presente, está aqui o presente. Não, ele vai dar um presente que tem um significado do que aquele pai representa. Então, quando você separa presentes, opções, pensando em tipos de pai, você ajuda o seu cliente a fazer com que esse presente seja mais significativo. Porque a verdade é que nem todo mundo pensa nisso. Então, você, como loja, pode fazer esse papel pelo seu cliente, pode ajudar ele a pensar, pode ajudar ele a ser criativo, ajudar ele a pensar em soluções mais interessantes aí para dar de presente. Alguns exemplos aqui. Então, aqui tem essa comunicação aqui, né? Dia dos Pais, style, encontre os óculos perfeitos para o estilo do seu pai. Então, aí aqui tem 3 tipos de óculos, um teoricamente é um pouco mais de leitor, alguém que é um pouco mais, né, tem essa carinha mais de intelectual, de gente que gosta de estudar. Depois tem esse outro aqui mais moderninho, aqui com lente azul, e um que tá aqui tá na graminha, que pode dar uma coisa mais de natureza, uma coisa mais esportista, espelhado, enfim. Então, tem 3 tipos aqui, 3 estilos diferentes que podem representar o pai e aí de alguma forma fazer esse processo de dar uma ideia. Você não vai dar só um óculos, você dá aqui um óculos que tem a ver com ele, tá? E aí, gente, isso pode servir para qualquer coisa, que é um outro exemplo de moda. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Tem a calça social com a camiseta, tem a camisa com outro tipo de calça, calça jeans, enfim. Então, você tem tipos diferentes de estilos e você tem combinações aqui que a pessoa pode dar ou uma combinação, pode escolher alguma peça aqui do estilo que represente melhor o pai. E aí, com certeza, essa história do presente vai ficar mais interessante. E aí você pode fazer isso com tudo, tá? Então, assim, pode ser desde um perfume,
né? Então tem os tipos de perfumes diferentes, vão ter perfumes que são mais amadeirados, que são mais românticos, tem perfumes que vão ser mais para o dia a dia, que vão ser aquela coisa mais de frescor, que é muito bom para quem, sei lá, faz esporte, ou para aquele pai que gosta mais de sair à noite, de sair para jantar, enfim, aquele perfume com um ar mais chique, enfim, né? Aí para quem entende, para quem tem a loja, para quem vende esse tipo de produto que vai entender muito bem, pensa nesses estilos e adapta para o seu setor, né, para sua loja, para o que você vende. Ó, de pijama, a roupa, a acessórios, perfume, que mais que eu vou pensar aqui? Até loja de material de construção pode fazer kits por tipo de presente de pai, né? Assim, por tipo de pai. Porque aí você pode pegar aquele pai mais prático, aquele pai que gosta de fazer um trabalho dentro de casa. Enfim, o legal é você começar a dar uma viajada mesmo, né? Dar uma pensada, soltar a criatividade para realmente pensar o que esses pais diferentes, com diferentes estilos, podem querer e atender ele com seus produtos. Aí aqui tem os livros, ó, um livro para cada tipo de pai. Então tem o pai esportista, que, né, assim, aí tem livros que são inspiração, tem pai clássico, pai moderno. Enfim, então você pode, acho que essa a ideia é a mesma, a diferença é como que você faz isso acontecer para cada um dos setores que você tem a sua loja. Tá? E o que você quer vender. Se você vende comida, você pode pensar em tipos de alimento, um pai mais gourmet, um pai mais saudável. Então atende tudo, né? Eu acho que assim, a ideia central é pegar por estilo de pessoa e aí você adapta o presente para esse estilo de pessoa. E acho legal fazer um parênteses, né? Quando a gente faz isso, por que isso aqui é interessante? Quando a gente faz isso, significa que eu estou colocando a pessoa no centro. Então, eu estou vendendo para a pessoa e não eu estou vendendo um produto. O produto é uma consequência. Quando a gente faz essa troca de ângulo, né? Quando eu falo assim, em vez de eu estar vendendo um produto específico, eu estou vendendo uma coisa que é para alguém. E sempre tem mais valor quando a gente vende para alguém do que eu estou vendendo o que eu estou vendendo, né? Então isso é muito legal e ao fazer esse processo a gente valoriza muito mais aquilo que a gente está vendendo. Outra coisa aqui, que é uma outra ideia para alguns setores específicos, tá? Não serve para todo mundo, mas é uma ideia interessante para pensar, porque pode ser um caminho legal para você também colocar dentro da sua loja, que é fazer produtos recorrentes. Então você pode oferecer assinaturas, pacotes, dar um plano de alguma forma para o seu pai, ou dar para o seu cliente, dar para o seu pai, para que você aumente o faturamento, você vai fazer mais frequência, enfim, você vai conseguir fazer com que esse cliente venha por repetição, porque você vai dar para ele um pacote, vai dar para ele uma assinatura de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma barbearia, se eu tenho um salão, você pode dar um vale barba com 10 sessões. Então, você compra 10 sessões na barbearia e você paga 7 e o teu pai vai ganhar esse vale presente, né, de 10 barbas feitas aí por um barbeiro especializado e tudo. Então é uma coisa legal que você sabe que é recorrente, se você tem um pai que, né, se o seu cliente tem um pai que faz a barba e tudo, então pode ser uma coisa bacana de dar de presente, porque ele vai estar sempre com a barba feita, sempre com esse cuidado especial. E é um presente diferente, né, é uma coisa que é útil e ao mesmo tempo você está dando um cuidado para ele num lugar que é mais interessante, mais legal, enfim. Então, pode ser um caminho para você dar um um presente recorrente, que é esse de dar algo que ele faça com constância, né? Outra coisa é pensar em assinatura. Então, vamos pensar que você tem algum tipo de produto que aquela pessoa pode usar ou pode querer repetir. Então, se eu vendo bebida, por exemplo, então vou dar um kit de cerveja, vou dar uma assinatura. Então, a cada 2 meses, ou a cada mês ele vai receber 2 rótulos de cerveja. Então, você pode fazer algum tipo de plano nesse sentido. Pode ser de cerveja, pode ser de
algum tipo de bebida, outra qualquer de vinho, pode ser de, que mais? Alguma coisa de roupa, então assim, cada trimestre uma peça de roupa diferente, então você tem uma camisa, você tem um jogo de, e aí ao final de um ano ele vai ter um look completo, né? Então ganha uma camisa, ganha um cinto, enfim, aí você pode pensar em formas diferentes e criativas também de sair do óbvio. E aí uma assinatura pode ser interessante. Pode dar o kit cueca e meia, então vai ter, sei lá, a cada 3 meses vai receber ali um pacotinho de cuecas e meias para renovar sempre o estoque, né? Enfim, acho que a gente pode soltar um pouco a imaginação, mas a intenção é essa: pegar produtos que podem ter alguma certa recorrência, uma compra que aconteça com mais frequência, e aí você pode dar essa possibilidade para ele ter de presente isso, ou dar de presente para o pai, né, o seu cliente poder fazer isso com esse tipo de produto ou serviço. Então, quem vende, por exemplo, cosmético, também pode fazer o kit do pós-barba. Então, sei lá, cada 3 meses, 4 meses, não sei quanto tempo dura, né? Um pós-barba, teria que entender um pouco mais desse setor, mas a pessoa ganha ali um kit para ela usar o ano inteiro. Então, pode ser alguma coisa interessante para pensar, né? Antes de eu ir para a última ideia aqui do Dia dos Pais, não deixa de dar o seu curtir aqui nesse vídeo, compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse tipo de conteúdo e ideia também, que é como eu estava falando, quanto mais a gente cresce a nossa rede, quanto mais a gente troca as informações, quanto mais a gente está junto nesse processo, mais a gente faz as coisas acontecerem. Então, não deixa de trazer pessoas que você sente que esse vídeo pode ser interessante, porque isso ajuda muito a gente a fortalecer a rede. E óbvio que eu quero chegar em mais pessoas, porque eu quero transformar lojas de muita gente. Então, já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo. E uma terceira ideia que eu separei aqui para pensar em Dia dos Pais, se você ainda não pensou, e, enfim, né, essa é uma outra possibilidade de trabalhar o Dia dos Pais de um jeito que seja especial, memorável, que traga, né, um pouco daquele carinho que eu estava falando, né, de pegar um presente que realmente tenha um significado ali, é trabalhar com produtos personalizados. Então, como é que você consegue, de alguma forma, pensar em personalização daquilo que você vende na sua loja, daquilo que você pode entregar junto com os produtos que você vende na sua loja? Nessa questão de personalização faz com que o presente também seja mais especial, seja algo que tenha sido feito com um cuidado diferente. Quando a gente faz uma coisa personalizada, você sabe que a pessoa pensou em você ao fazer aquilo. Então, dá um outro tipo de valor para aquele presente, né? Você mostra que você teve o trabalho de pensar, de procurar, de ter tempo para fazer isso, essa personalização acontecer. Então, isso pode ser muito legal para ajudar a fazer com que os produtos que você ofereça na sua loja sejam vistos de um jeito diferente e que entregue mais carinho na hora de entregar esse presente para o Dia dos Pais. Uma das formas de fazer isso aqui é um exemplo, né? Um menu sob medida Dia dos Pais. Então é um chefe, né? Em casa, acho que esse é um chefe em casa, que você faz um menu sob medida e aí você coloca o nome do pai no cardápio. Então o nome do prato é feito com o nome do pai está dentro de um prato, né? Então o pai, imagina, meu pai chama João. Então vou ter lá o prato João, e aí vai ter alguma história relacionada a algum elemento, algum ingrediente, algo que ele goste. Então você faz uma personalização desse prato pensado na personalidade, pensado naquilo que ele gosta, pensado, né, especialmente para o pai. Então aqui é um exemplo de como trazer essa personalização de um jeito diferente que sai do óbvio, né? E aqui um outro estilo que aí é já mais a personalização mesmo, que a gente pode ver de um jeito mais direto, que todo mundo consegue de alguma forma fazer, ou, né, buscar quem faça para de alguma forma ter esse serviço. Então, colocar o nome da pessoa dentro de uma agenda personalizada, de um bloquinho, colocar o nome em caneca, em camiseta, fazer algum bordado em camisa, por exemplo. Então, tudo isso são coisas que, né, uma inicial, né, não tem aquela coisa bem chique, assim, eu acho tão chique quando tem camisa que tem a inicial, assim, bordada.
Então tem algumas coisas que são muito legais, que valorizam muito o presente, que mostram que você pensou, mas você só de colocar uma inicial, um nome, uma frase que tem a ver, uma letra de música, né, a pessoa poder personalizar com a história deles, né, do pai e do filho ali, de trazer essa memória, eu acho que isso faz com que a coisa seja, o presente seja muito mais especial. E você, como dona de loja, se você consegue trazer algum tipo de personalização para sua loja, para o seu presente, para aquilo que você oferece, isso ajuda muito você a fazer parte dessa história memorável desse presente. Então aqui tem um exemplo do presente feito, né, tá aqui para esse lado, na verdade, do presente feito com o nome, mas se por um acaso você não tiver esse tipo de personalização ou não souber alguém que faça, não tiver esse fornecedor que consiga te fazer da forma como você gostaria de colocar dentro da sua loja, existem formas de você personalizar também, que pode ser aí um pulo da gata, né? Você não vai personalizar o presente, mas você pode entregar cartões, você pode personalizar a embalagem, você pode pensar em formas diferentes de fazer com que o seu presente ganhe um valor adicional. Então imagina que você é, tem uma loja que você, ou por exemplo, uma loja até infantil, tá? Que pode fazer fazer este tipo de presente aqui, ó. Ah, você compra aqui, você vai ganhar uma sacola dessas eco bags e que você pode fazer a pintura dela, já vem com um desenho ou já vem com um kit, com uma ideia para você pintar e fazer uma sacola exclusiva e com muito carinho para o seu pai. Você pode fazer uma sacola personalizável também. Então, eu tenho uma loja de roupa, então eu vou dar ali algum kit específico onde a própria pessoa vai terminar, vai fazer, vai colocar a embalagem, vai fazer algum elemento de montagem onde ela possa fazer esse carinho adicional e fazer alguma coisa mais de própria mão ali para o pai entregar. Então, você não precisa personalizar só o produto em si que você vende. Você pode fazer algo adicional que você vai incluir, que a pessoa pode personalizar e contar a história dela. Então, seja num kit, seja numa embalagem, seja num próprio cartão mesmo, o que for possível para que a pessoa passe a mensagem, passe que ela está ali entregando carinho, além de entregar um presente. Com certeza você vai fazer muita diferença na vida dos seus clientes e vai fazer eles considerarem você uma loja muito mais especial. E é isso, gente. Aqui eu peguei e separei algumas ideias ali. Eu realmente acho que é muito importante a gente trazer isso para reflexão, né? Nessa altura do campeonato, tão próximo do Dia dos Pais, é muito importante que a gente já esteja fazendo as ações. Essas ações aqui são muito mais assim, como é que a gente pode dar um sprint final, um gás final ali na nossa corrida para abocanhar essa oportunidade do Dia dos Pais. Mas é muito importante que vocês sempre tenham um planejamento feito, pensem no calendário, pensem em como antecipar essas ações, em como planejar elas para fazer o melhor possível, com formas, né, de conectar com o seu cliente de um jeito que realmente vai ser representativo, que vai ser significativo para eles, porque aí sim você vai conseguir fazer com que a sua loja se posicione e passe na frente da concorrência. Tá? O que é importante sempre ter em mente? Fazendo planejado, fazendo em cima da hora, fazendo no improviso, o importante é fazer e fazer de um jeito que seja diferente. Fazer o que todo mundo faz, fazer o que você encontra em qualquer lugar, não é isso que vai te diferenciar, não é isso que vai fazer você ter uma loja que saia na frente aí da concorrência, que ganhe o coração do seu cliente. É importante pensar diferente, é importante pensar em ações criativas, ações estratégicas que realmente vão fazer a diferença para fazer a sua loja vender. Tá bom? E lembre sempre, eu sempre bato na tecla, né? A emoção ela é muito importante dentro desse processo. Quando a gente fala de datas comemorativas, como o Dia dos Pais, como já foi o Dia das Mães, a emoção tem que estar muito presente, porque é isso que vende, é isso que as pessoas querem dar. Elas não querem simplesmente falar assim: dei uma caneta para o meu pai. Elas fazem isso, mas elas não querem isso. E quanto mais você conseguir vender emoção para o seu cliente, para ele dar para o pai emoção, mais você vai ganhar o coração do seu cliente, mais você vai se tornar relevante na vida dele também, tá bom? Então, vamos sempre pensar sobre isso e fazer com que a nossa loja seja mais
relevante, mais atrativa e mais conectada com as pessoas que a gente quer vender. E na próxima sessão estarei ao vivo com vocês. Estou lembrando, hoje eu não estou ao vivo com vocês, então quem escreveu no chat, se eu não respondi, não fiquem chateados, eu só não estou aqui hoje porque não ia conseguir mesmo estar ao vivo, mas eu não quis deixar de gravar esse conteúdo para vocês terem, para a gente manter a sequência e o ritmo de todas as semanas ter um conteúdo novo. Mas a semana que vem eu estou de volta ao vivo com vocês e a gente vai falar sobre como fazer sua loja não parecer invisível para os clientes. Não tem hora que a gente parece que assim, nossa, parece que ninguém entra na minha loja, parece que ninguém vê, parece que ninguém sabe o que eu estou vendendo aqui. E eu sinto que eu podia resolver tantos problemas da vida das pessoas, né, da minha vizinhança, aqui do meu bairro. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como fazer a sua loja não parecer invisível. Então não deixa de vir para a próxima aula na quarta-feira. E como eu já comentei, curte aqui, deixa seu like, ativa o sininho de notificação para a próxima aula para não perder e já compartilha com as pessoas que você acha que pode aproveitar esse conteúdo também para elas se juntarem a nós. Boa noite, espero que vocês tenham gostado. Trampolim de Negócios, @Trampolim de Negócios, é onde vocês conseguem conversar comigo mais diretamente. Qualquer coisa é só me escrever por lá, tá bom? Boa noite para vocês, até a próxima, até semana que vem.